Muito bem, pessoal. Veja só a questão aqui. A Magna Carta, assinada em 1215 pelo rei João Sem Terra com os seus barões, na Inglaterra reveste-se de grande importância porque, entre outros aspectos. Veja, aqui nesse momento que é o século XIII, você está vivendo nesse contexto ainda o período das cruzadas. Tá? Nesse contexto também, você vive o processo de formação das monarquias nacionais, que começam fazendo o quê? Promovendo uma anulação do poder dos senhores feudais e o fortalecimento do poder dos reis. Só que eu estou falando uma coisa bem técnica, né? Ou seja, o rei entra com poder, o senhor feudal sai sem poder. Como se fosse algo assim, dessa forma, substituindo um pelo outro. Na história realmente acontecendo, da forma como ela realmente acontece, não rola desse jeito. Você vai ter conflitos de poder. Aqui nesse caso, que é o início do processo todo, o rei, no caso da Inglaterra, vamos trocar reis aqui, ó, o rei da Inglaterra entra em atrito com os seus barões, que são seus chefes militares, são os seus senhores feudais, são os seus vassalos. E nesse caso aqui, os barões, perdendo poder aos poucos, temiam ficar sob a autoridade despótica de um rei meio louco, meio pirado, que era o tal do João Sem Terra, que é irmão de um cruzadista, tá? Que é o Ricardo Coração de Leão, morto na volta de uma das cruzadas, no caso aí, a Terceira Cruzada. Tá? Então o que acontece? O João Sem Terra acaba entrando sem preparo nenhum para o governo, ele é o irmão do Ricardo Coração de Leão, acaba entrando e acaba tentando fortalecer sua autoridade, bate de frente com o interesse dos barões, que reunindo-se fazem aí com que o parlamento prove ao rei que não era assim como se governava. O resultado disso aí, os barões permanecem livres, longe da autoridade despótica do rei João Sem Terra da Inglaterra. Isso mais tarde vai, no caso aqui, promover uma fragmentação do poder político em território inglês, o que facilitará mais tarde a adoção por parte da mesma Inglaterra de um sistema parlamentarista. Tá? Só que fique bem claro, né? Isso aqui é o início. O parlamentarismo, de fato, como sistema de governo na Inglaterra, ele vai para 1688, muito tempo depois, com a Revolução Gloriosa. Beleza? Então veja só, na letra A ele fala a respeito do quê? Que a Magna Carta reveste de importância porque assegurava aos homens livres proteção contra as arbitrariedades do poder político representado pelo rei. Confere a letra A. Solucionava o conflito entre o Estado e a Igreja, decorrente do assassinato do bispo Thomas Becket. Falso. Eliminava a influência política dos condes e barões da vida inglesa. Pelo contrário, reforça isso. Fazia com que a estrutura do governo inglês perdesse suas características feudais. Pelo contrário, reforça também isso aqui. Pôs fim à longa disputa com Filipe Augusto sobre os feudos ingleses na Inglaterra. Na França, aliás. Isso aqui é uma das causas da Guerra dos 100 Anos. Tá? As disputas entre França e Inglaterra por causa de feudos. Tá? E acontece depois, muito tempo depois, mais de 100 anos aqui de brincadeira. Beleza? Correta apenas a letra A.